Olá, olá, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Estamos aí para começar a nossa live, só esperando aqui para receber a nossa convidada. Carol já vai entrar e a gente já vai começar. Boa Olá, noite! boa Tudo noite, bom? Carol. Tudo jóia? Tudo e com você? Posso chamá-lo de André, doutor André? Claro. Não, André, André, sem Ah, então tá bom. problema. Então tá Bom, bom. muito obrigado aí pelo sua presença, né? Você ter aceitado esse convite, fiquei muito honrado. E Imagina, eu que tenho que te agradecer por falar desse tema, né? Tão, para mim, eu acho tão importante e a gente divulgar a saúde dessa maneira. Eu acho muito legal mesmo. Parabéns pela iniciativa. que bom, que bom. Bom, eu vou falar um pouquinho, contextualizar um pouquinho aí dessa série de lives que a gente vai começar a fazer agora. Uhum. A gente vai entrar, desde o ano passado, eu comecei a entrar nas redes sociais para tentar divulgar mais informações que fossem de benefício público para as pessoas, né? Principalmente iniciando com relação à questão do infarto, da doença coronária, que é o meu expertise principal, né? Nos últimos 20 anos eu venho tratando basicamente esses pacientes em nível hospitalar, fazendo procedimentos de cateterismo, sejam eletivos, seja em urgência, né, no paciente infartado. E desde o ano passado, junto com a pandemia, eu acabei tentando ajudar as pessoas sobre a questão de dor no peito, quando ou não procurar o hospital, quando não deixar de ir para o hospital, quando deixar de ir no hospital em situações de Covid. E aí isso vem amadurecendo, eu comecei a sentir uma necessidade também de levar informações para as pessoas para que elas não chegassem no hospital infartando, ou melhor, né, para que elas não viessem a falecer até antes de chegar no hospital. E aí a gente abre muito o leque, porque dentro da medicina mais tradicional e mais rápida, né, que a gente, né, o termo em inglês de fast medicine, muito tecnológica, cheia de procedimentos e tudo, ela avançou de forma formidável, continua avançando e vai continuar avançando, e ela é muito ágil e muito efetiva para resoluções pontuais de problemas imediatos, que exigem uma resposta imediata, assim como um infarto, um derrame, uma cirurgia abdominal, uma fratura, um politrauma e coisas assim. Então não há dúvida que a gente tem que ser rápido, que não dá para a gente ficar meditando muito sobre aquilo. Por outro lado, dentro das doenças crônico-degenerativas, e aí referindo principalmente à minha expertise maior, as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, aí que eu me refiro principalmente ao infarto e ao derrame, que são as duas doenças que mais matam no mundo inteiro, independente do sexo, da idade, da área geográfica, da classe social das pessoas. Para você ter uma ideia, essas duas doenças elas matam mais do que todas as outras 8 doenças dentro das 10 doenças que mais matam no mundo. Então, para que a gente consiga reverter esse processo, aí a gente tem que mudar. Aí a gente tem que ir, não só continuar resolvendo o incêndio, né, apagando o incêndio no hospital, mas para evitar mesmo esse problema, a gente tem que migrar para um programa de saúde, um programa onde a gente vai visar mais a saúde, menos a doença, um programa de mudança de hábito, um programa onde a gente vai ter uma medicina e uma área muito além da medicina, né, de todos os profissionais da saúde envolvidos possíveis, de uma prática mais lenta, uma prática mais devagar, onde a gente vai entrar na existência da pessoa e o que está perpetuando hábitos nocivos que vão, em última análise, gerar um problema tão grave quanto esse e custar-lhe a vida, e o que a gente pode fazer para que ela não chegue nesse ponto. E aí, dentro disso, eu criei, eu fui pensando, matutando, fazendo uns brainstorms e tudo, e aí eu criei dois acrônimos, assim, que um seria o que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de problema. Aí eu criei um acrônimo chamado Desadote. A gente tem que desadotar algumas coisas. E aí é D de diabetes, E de estresse, S de sedentarismo, A de age, idade. Não que a gente vai deixar de ter a idade que a gente tem, mas
é nítido você pegar duas pessoas com a mesma idade, você olha para as duas e vê como que uma é muito mais velha que a outra, né? A aparência. Então, a idade nesse sentido, né? O outro D seria o 2Ds, com um doisinho em cima, que é a dislipidemia genética, DNA, que a gente também tem uma genética, não significa que a gente vai manifestá-la. A gente pode ou não manifestá-la e os nossos hábitos vão falar muito disso, né? O que a gente vai, de fato, expressar do que está no nosso gene. O O de obesidade, o T de tabagismo e o H de hipertensão. Então, a gente tem que trabalhar isso. Trabalhar isso é trabalhar várias coisas. E, por outro lado, a gente tem que adotar. Aí eu colhei o termo adote, que seria A com doisinho, que seria alimentação saudável, atividade física. D de desestressar-se, que seria, não é desestressar, você não tem que assim, eu não posso ficar estressado. Não é essa ideia, é gerir o seu estresse, usar o estresse a seu favor, torná-lo um motivo para te desafiar e para crescimento, e não para te fazer parar, paralisar, fugir ou ter que lutar contra aquilo. Né? Então seria o adote, o O de ouvir-se, que basicamente, dentro de tudo que eu já estudei, a âncora de você ter uma gestão do estresse do resto, né? E o T e o H, que é adote com TH, seria todos os dias, ou seja, hábitos. Então, com isso, eu fiz essa brincadeira assim, a coisa foi andando, e aí os 3 pilares principais seriam esses: alimentação, atividade física, gestão do estresse, em cima de uma base de mudança efetiva de hábitos. E aí eu tive a honra aí de começar esse programa, onde a gente vai estar falando com pessoas nessas diversas áreas, e te convidar para você falar aí da sua experiência dentro da alimentação adequada, né? Alimentação saudável. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua história e falasse para a gente, começando a falar assim, dentro da sua prática, o que seria alimentação saudável? Então, meu nome é Caroline Deschamps, né? Eu sou nutricionista há 17 anos. Me formei na Univale, eu moro em Blumenau, Santa Catarina, e me formei em Balneário Camboriú, que é uma cidade próxima daqui. E eu preciso realmente confessar que quando eu me formei, a nutrição, eu fui por um caminho, mas eu acabei encontrando outro, né? Eu sempre tive problema com excesso de peso e eu fui fazer nutrição porque eu achei que seria mais fácil para eu ser magra, né? Eu achava que toda nutricionista era magra. E hoje, mais do que nunca, eu sei que se a gente não fizer tanto, né, você cardiologista também pode ter problema cardíaco, assim como eu, nutricionista, também posso ter sobrepeso. Então, não necessariamente um diploma vai nos isentar das nossas responsabilidades. Então, eu aprendi, né, nesses 17 anos, que realmente só eu podia fazer por mim mesma e encontrei hábitos de vida muito melhores e com certeza ligados à minha alimentação. Né? Eu sempre falo, meu motivador, ainda bem que nunca foi a minha saúde, porque eu sempre tive uma saúde muito boa, mas realmente a gente sabe, né, doutor André, hoje que a obesidade é uma doença crônica. Então, assim, às vezes a gente fala, tá com sobrepeso, tá tudo bem não, né? O seu organismo, ele está se fazendo um esforço maior para te manter naquele peso excessivo, né? Então, assim, a gente fala que às vezes as pessoas não são metabolicamente saudáveis, então são doenças silenciosas, como a diabetes, a hipertensão, a hipercolesterolemia, são todas doenças causadas pelos maus hábitos alimentares. Né? Então, a gente sabe hoje que de 70% a 80% dessas doenças crônico não degenerativas, como você mesmo citou. Então, diabetes, esteatose hepática, hipercolesterolemia, gota, síndrome dos ovários policísticos, são doenças que, se a gente parar para pensar, 50 anos atrás a gente escutava assim vagamente alguém falar. Então, assim, o que mudou tanto desses 50 anos para cá que as pessoas parecem que adoeceram, né? Muito mais. E com certeza foram os hábitos de vida. E assim como você falou, André, é muito interessante isso, porque assim, muita gente pensa que assim, porque meu avô tinha diabetes, então eu também vou ter, né? Meu avô tinha problema cardíaco, então eu também vou ter. Então, assim, a gente achava que a gente era fadado a ter as mesmas doenças que os nossos familiares tinham. E hoje a gente sabe que isso é 15%, né? Então, 85%, né, é estilo de vida. É uma responsabilidade nossa, né, sermos protagonistas da nossa própria história. Então, eu acho que a nutrição vem de encontro totalmente com isso, porque
Eu escutei uma frase do Dr. Rodrigo Bomeni falar que a dieta que te fez ficar doente não pode ser a mesma que vai te fazer ser saudável novamente. Uhum, Né? Então, assim, se a gente não tiver mudança, a gente não vai ter resultados diferentes. E eu acho que tudo isso realmente vem através da alimentação, né? Vem um cardiologista frisar isso mais uma vez. Eu acho que você, como um cardiologista intensivista, você não quer mais ajudar as pessoas quando elas estão chegando ao extremo, né? Já quer começar a fazer esse trabalho anterior, né? Que tudo começa muito antes, como você mesmo citou. uhum. É, e assim, o modelo, né? E aí eu vejo o modelo como um todo, o modelo de saúde como um todo, como ele vem funcionando e vem sendo forjado ao longo dos anos, ele acaba muitas vezes sendo um modelo mais baseado na doença e menos na saúde, né? Uhum. É um modelo onde são consultas mais rápidas, geralmente são unidirecionadas por uma queixa específica. Não que isso seja ruim, não é isso, não me entendam mal. Isso faz parte, tem que ser também, né? Mas Uhum. acaba se deixando, assim, para coisas mais pontuais, uma pedra nos rins, uma coisa que tem que resolver, né? Como eu disse anteriormente, ou um problema específico no ombro, enfim, é, isso faz sentido. Mas para um Uhum. modelo onde você quer gerar mais saúde, esse modelo de encontros curtos com profissionais de saúde, em poucas vezes por ano, a meu ver, ele é um modelo que não funciona. Ele é um modelo ultrapassado. É uma forma desatualizada de se pensar saúde. E hoje, felizmente, uma das coisas que mais me motivaram também, vem me motivando ao longo dos últimos anos a fazer um pouco dessa jornada também fora do hospital, não que eu vá deixar de forma alguma de ficar lá, porque isso também está no meu DNA, eu gosto, eu adoro também isso, mas eu sinto que uma das coisas que me motivaram a vir para as redes sociais é justamente a abrangência das tecnologias que a gente tem disponíveis hoje que facilitam esse modelo tão sonhado de conectividade, de motivação das pessoas, dos profissionais junto com as pessoas, né? Que eu, inclusive, eu não chamo essas pessoas que estão dispostas a mudar e a melhorar a vida delas de forma ativa. Eu criei também, assim, eu chamo elas de ativentes, não de pacientes, porque eu considero que elas são ativas no processo e que a gente, como profissionais de saúde, a gente está junto delas, né? Aquela hierarquização que nós somos o dono do saber, todos poderosos em cima de um paciente enfermo, ela também eu acho que é desatualizada para esse aspecto do que a gente está propondo. Então, nesse sentido, as tecnologias são fantásticas, a capacidade de conectividade entre nós, as pessoas, os ativentes, os profissionais de saúde entre si e entre os ativentes é muito mais ampla. A capacidade de monitoramento em tempo real, ela é infinita, né? Seja através de mensagens, seja através de dados clínicos que a gente pode ter, né, real time dessas pessoas. Então, assim, isso muda completamente a capacidade da gente, de fato, entregar saúde para as pessoas, né? Uhum. Então, Eu acho que uma coisa muito importante, André, né? Desculpa só. Eu acho que nós somos detentores não, porque eu acho que a gente aprende todo dia, né? Querendo ou Uhum, não, você é formada há tanto tempo, eu também, a gente aprende todo dia, porque querendo ou não, medicina e nutrição são ciências, e a ciência é transitória, né? Então muda muito, uhum, mudou muita coisa desde que eu me formei. Eu tenho certeza, desde que você se formou também mudou muita coisa. uhum, E esse negócio que você falou de hierarquia, eu acho muito interessante. Por quê? Eu acho que o nosso papel é explicar para o paciente a maneira mais leve para ele entender as coisas. Porque eu acho que conhecimento é libertador. Porque às vezes, né, o modelo meio antigo, você vai no médico e ele fala assim, ó, você tem que tomar um disso, ou então vai numa nutricionista, ela te dá um papel e fala, ó, você tem que comer tanto disso, mas o porquê que isso está acontecendo comigo, né? Como é que eu cheguei nesse estágio? Então eu acho que esse negócio de, bem isso, a gente não sabe tudo, e eu acho que é a busca do conhecimento que vai fazer a gente auxiliar cada vez mais os nossos pacientes. E as redes sociais estão aí para isso, né? Nós uhum, estamos aqui como eu entrei no Instagram justamente com esse mesmo já formada há 17 anos, né, trabalhando, eu não trabalhava tão diretamente com o Instagram também, comecei há pouco tempo, desde o ano passado, justamente por causa disso, que eu vi a necessidade das pessoas de talvez assuntos que para nós sejam tão corriqueiros e tão leves e para as pessoas ainda gerem muita confusão. Então é trazer realmente a nutrição para o dia a dia,
mostrar que é possível e que nutrição sim é para todos, né? Talvez não necessariamente você precisa, né? Às vezes a gente sabe das condições financeiras de cada pessoa de consultar uma nutricionista, mas é aquilo que você falou, que nutrição é para todas e é para sempre. Não tem Uhum, opção, né? Se um uhum, dia, se talvez você não opte por talvez fazer, né, consultar um nutricionista porque não quer ganhar massa muscular, não, nada disso. É que a tua saúde um dia vai te cobrar isso, né? uhum. E daí é o extremo que você vê chegar no hospital, né? Que as pessoas parecem que às vezes elas têm que, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? Tem que Justo, chegar num extremo, no susto, para daí falar, justo. agora eu vou mudar. Né? E eu acho que é essa mentalidade que a gente tem que passar, que não precisa chegar nesse extremo, a gente pode construir tudo isso muito antes, mudar essa mentalidade, que com certeza você vai ter ótimos resultados, e não está fadado a ter tantos problemas de saúde, talvez como você tem medo por causa dos seus familiares, ou acha que todo mundo tem que ter, né? A gente Uhum. associa talvez só porque eu vou ter, só porque eu vou ficar mais velha, eu tenho que ficar doente. E não é assim, né? A gente sabe que não, as palavras não são sinônimas. Com certeza, né? A gente consegue envelhecer de uma forma muito mais saudável, né? Sem Uhum, dúvida. uhum, E é interessante, você falou, eu atendi recentemente um paciente jovem, ele era filho de uma paciente que eu tratei algumas vezes, coloquei alguns stents nela, uma senhora já idosa com muita diabetes, já com bastante adoentada, e uhum, ele jovem, de 25 anos, foi no consultório, a gente conversou e tudo, e ele obeso, hipertenso, já tomando 3 antihipertensivos, estressado, comentando que, né, acabou que tinha perdido o pai, e aí estava, né, com muito sobrecarregado, ele era o filho uhum, único e tudo. uhum, E aí ele comentando, eu falei, e como é que é a sua alimentação? Aí ele, é muito ruim, é péssima, mas isso aí não tem como mudar, não, e tal. Eu falei, tudo bem. Continuei a consulta e tal. Aí depois eu sempre entro numa parte de uma avaliação mais existencial, para poder justamente entender um pouco do que são os fatores motivadores, né? E aí o que você falou é perfeito, assim, a gente é motivado pela dor, pelo medo, pela angústia, né? Ou pelos sonhos, pelas aspirações, pela ganância e tal. E aí, uhum, nessa investigação, ele comentou que morria de medo de ter um AVC. E aí ficar acamado e tal, e dependente. E que o mais importante na vida dele era a filha, né? Que tinha quase 2 anos, a esposa, a uhum, mãe e tal, cuidar. Aí eu falei, então, no meu entendimento, por tudo que eu já vi dos seus exames e tal, que eu te examinei, para que você evite ao máximo, né, nos próximos 5, 10 anos, chegar num AVC e também, ao mesmo tempo, estar um pai presente para sua filha, que ela tenha uma vida digna e tudo, com amor e família unida e tal, eu acho que a alimentação seria o principal aspecto que a gente tinha que começar, sabe, a mexer. E eu te uhum. confesso, assim, com alimentação e ajustando um pouquinho sua atividade física, você perdendo aí mais ou menos uns 20% de peso, é bem provável que você pare de tomar remédio para pressão. Aí ele Uhum. deu um pulo assim, e falou, não, então vamos resolver, então vai dar certo. Então assim, é isso, né? E eu acho que o maior segredo de um dos livros que eu li, aquele livro do Dale Carnegie, Como Influenciar Pessoas e tal, ele fala uma coisa Uhum. legal assim que me tocou muito, sabe? E nós, como os profissionais de saúde, na verdade, nessa questão de estar tentando levar saúde, mudar os hábitos, ajudar as pessoas a mudarem os hábitos, Uhum. é fundamental que a gente tente achar o botãozinho do entusiasmo nas pessoas. E isso não é Uhum. fácil, né? Isso é um grande desafio. E isso exige tempo. Não tem como você fazer isso em 5 minutos, né? Em Não. 10, em 15. Às vezes vai 3 meses, 1 ano, 2 anos, né? Pra você achar o Uhum. botão do entusiasmo, né? Uhum. Eu não sei se você sente isso, como eu acho que, eu não sei, né? Antigamente, pelo menos, vamos falar antigamente, mas acho que mulheres às vezes tendem a se cuidar mais. Eu não sei se você percebe isso também, André. Então, Uhum, assim, ó, uhum. como a gente consulta às vezes mais mulher às vezes eu acho que mais sabe se expressar talvez um pouco melhor, né? Por exemplo, eu tenho uma consulta semana que vem com um homem, que não é uma coisa comum, né? Porque homem, quando chega a ponto de ir na nutricionista, é porque ou a mulher mandou ou o médico está dizendo, ó, procura porque tá muito errado. E eu falei para ele que a minha consulta geralmente dura assim, de 1 hora e meia, mas se estender a 2 horas não tem problema, porque eu preciso entender o paciente para conseguir também explicar tudo para ele, né, tal. Daí ele falou assim, ó, ah, é que eu só tenho 1 hora. Daí eu falei, não, então assim, a gente marca um outro dia, né, para daí a gente ver, eu quero que você tenha tempo para eu poder te explicar tudo, né, eu poder te ouvir principalmente e conseguir te explicar tudo que eu acho que faz sentido para você. Então, assim, é Uhum. bem isso, assim, imagina uma consulta, eu não consigo imaginar uma consulta de 20 minutos, né? Não tem como, assim, não faz sentido algum.
Como eu falei, nutrição é para todos, tem gente que precisa de uma consulta, e uma consulta entende tudo, né? Entende, explicou, entendeu, por causa disso, é isso, por causa disso, aquilo, tudo bem. Tá entendido. Tem gente que precisa de um pouco mais de tempo, como você falou, até a gente achar aquele botãozinho que realmente, olha, é por isso, né? Como você falou, a Uhum. minha motivação, o meu maior medo também da vida, né? Como eu tinha sobrepeso, não era justamente, né, de espelho, nada disso, é a saúde. Eu brinco que eu tenho um projeto que é velhinha sem andador, né? Porque assim, ó, é isso que eu não quero, assim, eu não quero ser dependente. Então, cada pessoa tem a sua motivação, né? Eu não quero ser dependente. Uhum. Então, assim, eu acordo todo dia, eu vou para academia, cuido da alimentação. Por quê? Porque eu quero ser uma velhinha independente. Essa é a minha meta da vida. E Ótimo. realmente eu sei que só depende de mim, né? É isso aí, sem dúvida. E do ponto de vista prático, assim, o que que você hoje considera, com todos os seus estudos, uma alimentação saudável, assim, para as pessoas que estão assistindo entenderem algo que seja um pouco genérico, né, amplo, mas o que que seria do ponto de vista prático, algo Assim, que ó. você acha isso? Então, assim, André, querendo ou não, nós somos descendentes de caçadores-coletores, né? Então, geneticamente, nós evoluímos como espécie caçadores-coletores. Então, estamos aqui na Terra há 200 mil anos, né? Há 10 mil anos surgiu a agricultura, que foi onde a gente conseguiu, digamos, evoluir um pouco mais, porque a gente podia adestrar os animais, podia cultivar um pouco mais a terra. Então, surgiu os grãos, e a industrialização, efetivamente, as comidas de pacotinho, são há 150 anos. Então, assim, ó, para nossa geração é muito normal comida de pacote. Mas pensa que numa linha de tempo de 200 mil anos, 150 não é nada, né? Uhum. Então, assim, nós não somos adaptados para comer essa comida que nos está sendo imposta hoje. Então, assim, ó, o que que eu recomendo e o que que eu acho que é o mais certo? Nós voltarmos cada vez mais para aquilo que fomos capacitados para ser, né? O que que é? Que é a comida de verdade, que é carne, ovos, vegetais, frutas, laticínios, oleaginosas, que foi isso mais ou menos que foi que fez a espécie evoluir. Então, assim, quando às vezes eu falo para o paciente comer nada que, né, evitar coisa que tem pacote. Meu Deus, mas eu vou comer o quê? Então, assim, a gente né, o que que eu como? Então eu falo, meu Deus, tem tanta coisa. As pessoas ficam assustadas, falam, meu Deus, ela é terrorista. Eu falo, não, calma. Para pensar, né? Pensa tudo que tu não pode comer que não tenha pacote. Então, assim, é muito simples. Então, assim, é o que eu acho que é uma coisa, eu sempre falo, o que eu vou te explicar é muito simples, mas eu sei que não é fácil, né? Porque às vezes pela vida corrida que a gente tem, todo mundo pede comida de aplicativo, ter pacote em casa é muito mais fácil do que às vezes do que conservar verduras na geladeira. Mas é uma transição, né? Então eu proponho aos pacientes isso, assim, tentem viver um pouco fora da caixa, que na verdade é assim que a gente evoluiu. É que hoje é que a gente está tão acostumado a viver com comida de pacotinho que a gente acha que é o fim do mundo, mas tem vida, né? Eu brinco, eu sou prova viva disso, dá certo, olha só, né? Não vai faltar nada para você, muito pelo contrário. Falando até Pensar nesse fora do negócio de saco. isso, né? E assim, pensando nesse negócio de faltar alguma coisa, mas meu Deus, não vai me faltar nada se, por exemplo, eu não comer macarrão, né? Se eu não comer biscoito, se eu não comer pão. Não, justamente é isso. Nós hoje em dia, André, a obesidade é uma epidemia, né? A gente sabe, é uma doença crônica, ela é multifatorial e a maioria das pessoas obesas estão desnutridas. Uhum. Né? Então, assim, é um desparâmetro muito grande. Por quê? Porque comida de verdade que a gente fala é uma comida de alta densidade nutricional, né? Que assim, que vai te dar todas as vitaminas, minerais, todos os carboidratos, proteínas, lipídios que você precisa para nutrir o seu organismo, né? E comida embalada, que é biscoito, pão, macarrão, sorvete, tudo que vem dentro de um pacote, digamos assim, eles são alimentos que têm uma alta densidade energética, na maioria das vezes, né? Eles são calorias vazias que a gente fala. Então Uhum. você come, o teu organismo meio que não sabe o que fazer com aquilo ali, porque para ele é estranho, né? O nosso organismo não está acostumado e ele acaba acumulando como gordura, porque a maioria deles é carboidrato refinado, Uhum. né? E como o nosso é açúcar, né? Então vamos pensar assim, por exemplo, a gente come macarrão.
tá? Mas o nosso corpo, ele não reconhece como macarrão, ele reconhece como açúcar. E o nosso estoque de açúcar do corpo é muito pequenininho. O glicogênio cabe 100 gramas de açúcar. E todo o resto o nosso corpo armazena como gordura. Então, assim, um dia eu escutei uma frase que é até triste, mas é verdade. Você nunca engordou tanto que não pode engordar mais, né? Porque, assim, você pode armazenar gordura no teu corpo inteiro. E, infelizmente, tudo isso é causado pelos maus hábitos alimentares. Então, assim, o conselho que eu dou para todo mundo, em qualquer idade, para todo mundo, desembale mais e descasque mais, né? Então, assim, é só voltar para as nossas origens, não tem segredo, né? É só a gente pensar nisso, do que a gente foi feito, né? Bichos e plantas, e assim seguimos. Isso aí. E o ovo seria uma excelente opção também, né? Junto disso, né? Os Nossa, ovos são, carnes, é, isso. A né, são gente, fantásticos, né? aham. É assim, ó, eu acho que a gente fala que é o segundo melhor alimento do mundo. Não que exista uma competição, mas é só a gente. Eu tento fazer as pessoas às vezes pararem para pensar um pouco. Como é que o ovo pode ser vilão? O ovo foi muitos anos vilão, por quê? Por causa do colesterol. Tá. Então vamos parar numa linha de raciocínio. Colesterol, 70% do colesterol que a gente tem no nosso corpo somos nós mesmos que fabricamos. Então, Uhum. como é que o nosso corpo vai fabricar uma coisa que pode ser prejudicial para a gente? Então já começa por aí, não tem sentido nenhum, né? E o ovo, pensa que um alimento desse tamanhozinho aqui pode gerar uma vida. Olha o Uhum. tanto de nutriente que tem ali dentro. Então, assim, ó, eu, se fosse vocês, se preocupariam muito mais com macarrão, pão, bolacha, aquilo que eu falei de produtos industrializados, né, do que o ovo, né? Então, eu acho que, assim, é por isso, principalmente, a minha vontade aqui nas redes sociais, de a gente quebrar esses paradigmas, né, André? Tá Uhum. tudo, Uhum. assim, eu acho que tá tudo, a informação está bem desencontrada ainda, mas Sem dúvida. trabalho Mas de estamos formiguinha, chegando lá. vamos longe. É. Estamos chegando, né? E é interessante, assim, eu tive uma formação clássica, né, no Instituto Dante Pazzanese, em cardiologia, clínica, depois intervencionista. E realmente o colesterol sempre dado como grande vilão e tudo. E talvez isso tenha sido muito reforçado, porque de fato as estatinas para o grupo de alto risco são uma das únicas medicações, tem mais os beta-bloqueadores, os inibidores de enzima de conversão de angiotensina e bloqueadores de receptor de angiotensina, o AS, alguns outros remédios que de fato diminuem a mortalidade nos estudos, nos grandes trials randomizados com milhares de pessoas e tudo, em pacientes de muito alto risco. E elas acabam diminuindo o colesterol. Mas, então, criou-se essa história que realmente tem que diminuir o colesterol, esse é o que tem que ser feito. E, porém, uma coisa que sempre me intrigava, desde lá na residência, era a constatação que as pessoas que infartam, na sua maior quantidade, elas têm um colesterol normal, o LDL, tá? Estou me referindo aqui ao LDL. Então, o LDL sempre ele vai estar mais ou menos normal em todo mundo que infarta. Alguns vai estar baixo e alguns vai estar muito alto. Mas na média, quem infarta tem um colesterol LDL geralmente normal. E isso eu falava, poxa, mas pô, esse negócio, enfim, um quebra-cabeça que não encaixava na minha cabeça, né? E aí, fazendo exame esses 20 anos, vendo tanta gente, centenas, milhares de pessoas com doença coronária, com múltiplas obstruções, e vendo que o nível de colesterol não era tão alto, mas que tinha outras coisas, né? Eu falei, pô, síndrome metabólica muito frequente, né? Muito frequente. Para quem não entende, pessoal, síndrome metabólica é uma síndrome que ela está relacionada com vários fatores de risco, e que o problema dela é justamente que apesar dela poder ter um pouquinho de cada fator de risco, esses pouquinhos juntos viram um monstro, tá? Então, assim, a síndrome metabólica você tem geralmente hipertensão, que pode não ser alta, pode ser uma hipertensão leve, aumento da circunferência abdominal, você tem níveis de HDL baixo, HDL colesterol, que é um bom colesterol, e o triglicéride um pouco elevado, o LDL em si não faz muito sentido, e você tem intolerância à glicose ou já diabetes, tá? E esteatose hepática, apesar de não ser um critério claro, clássico, né? Dentro de uma pessoa que não bebe e tudo, até que se prove o contrário, uma esteatose não alcoólica é associada à ingesta de carboidratos em altas doses. Então, essa síndrome metabólica é muito frequente na população que infarta. E isso começou a aparecer, sabe, na minha prática, no meu dia a dia. Foi quando, então, estudando mais, me atualizando mais, aí que eu falei, tá faltando. Aí quando eu comecei, quando eu me deparei com os estudos mostrando as diferenças do LDL denso, pequeno e denso,
e do LDL grande, boiante, e Diversidade, aí né? mostrando que esse LDL pequeno e denso ele está muito mais presente em quem tem síndrome metabólica. E aí, pessoal, o LDL pequeno e denso, ele é, na verdade, o LDL colesterol, a forma como ele é transportado no corpo, em moléculas muito pequenininhas, em vez de moléculas grandonas. E aí, o que o exame de sangue convencional mostra é a carga, tá, de colesterol que você tem no corpo. É a carga. Você tem lá 1 tonelada de colesterol no corpo, por exemplo. Então, você pode transportar esse colesterol no seu corpo com 20 Scanias ou com 1 milhão de motoboys, tá? Uhum. E aí o que se mostrou é que se o seu colesterol está sendo transportado, isso o LDL colesterol, o colesterol está sendo transportado por partículas de LDL colesterol em motoboys pequenininhas, elas sim são capazes de entrar nas artérias e formar placas de gordura e gerar um infarto. Já se você está sendo transportando esse colesterol por Scanias, é menos provável que eles vão depositar nas artérias. E geralmente quem tem as partículas pequenas e densas é quem tem síndrome metabólica, quem está com a circunferência abdominal aumentada, quem está acima do peso, quem está com a pressão um pouquinho alta, com HDL, que é o bom colesterol baixo e triglicéride alto. E quem são essas pessoas? Geralmente são pessoas que comem, que têm uma alimentação muito rica em carboidratos refinados, em produtos ultramente processados. Aí eu comecei a, sabe quando dá aquela coisa que você fala, caramba, então é isso. E Uhum. hoje sim a gente entende mais, né? Então, a questão do paciente inflamado, né? Que é esse Uhum. paciente, essa pessoa que infelizmente é o que tem, né? Que você vê toda hora que parece que ele é o falso magro, né? Que parece que ele está bem, que não tem nada, mas se você for ver, ele tem lá uma barriguinha e está inflamado. Então Uhum. foi mais ou menos assim também que eu fui evoluindo nesse conhecimento, nessa Querendo ou não, a prática. obesidade é uma inflamação crônica, né, André? É um Uhum. corpo constantemente inflamado. Então, assim, uma coisa, como você falou, vai levando a outra, né? Então, se a pessoa tem síndrome metabólica, está com sobrepeso, e infelizmente, eu acho que a parte mais triste de tudo é que essas doenças são silenciosas, Justamente, né? justamente. Eu acho muito triste isso, porque geralmente quando chega ao extremo já. Então a pessoa fala assim, ai, tá tudo bem, eu tô só com um pouquinho acima do peso. Daí você começa a pegar, igual você falou, né? Pega um exame de HDL. Esse HDL não tá muito bom. A pressão tá um pouquinho aumentada. Então, assim, é esse conjunto de fatores que chega ao extremo de um paciente infartado, que eu acho que, né, isso você vê muito mais frequentemente do que eu. Justamente. E o mais assim, surpreendente, e você mais do que ninguém vai poder falar isso para a gente agora, é que o processo de mudança de uma pessoa com síndrome metabólica para se curar disso, ele existe, né? Não é uma coisa que a pessoa Existe. está fadada para o resto da vida. E não é Não. difícil. Quer dizer, não é complexo. Pode ser Isso. difícil, mas não é complexo, é simples. Isso. Foi o que eu falei, André. Assim, ó, eu acho que é fácil, mas não é simples. Porque o principal de tudo é que as pessoas, nós humanos, nós somos resistência à mudança, resistente a Uhum. mudanças. Né? Então, assim, quando chega mais ou menos a idade de 35, 40 anos, que parece que o negócio, o corpo já não dá mais conta de tentar resolver todo aquele pepino que está ali dentro, as pessoas falam assim, ó, mas eu fiz assim a vida toda. Daí a gente fala, ó, mas fez assim a vida toda e chegou nessa consequência. Então, para a gente mudar, dá para mudar? Dá, né? Mas você vai ter Uhum. que fazer tudo completamente diferente. Então, aquilo que você falou, as pessoas têm que ter uma motivação para isso. Né? Até semana passada eu atendi uma moça que a motivação dela é engravidar. Então, é uma motivação muito grande isso para uma mulher. E ela entender que o excesso de carboidratos refinados que ela estava comendo estava ocasionando um excesso de insulina no corpo dela. E isso não fazia ela engravidar, foi libertador. Entendeu? Por quê? Porque era só o que ela precisava entender. Porque ninguém tinha conseguido, talvez, explicar para ela que era porque ela comia pão no café da manhã, que é hoje ela chegou aos 35 anos e não conseguia engravidar ainda. Né? Então, assim, ó, as pessoas, elas têm que ter a motivação, como a gente falou, ou a dor delas, para elas convencer a mudar. Mas é totalmente possível, tá? A gente já viu insulina... O que é a insulina? É o hormônio que faz a gente conseguir absorver a glicose e todo o açúcar que a gente come, né? Vamos brincar, vamos talvez exemplificar que a, a, a insulina é a chave que faz o açúcar entrar dentro da célula.
né? Então, assim, cada vez que a gente come açúcar, a gente tem que fabricar insulina para o nosso corpo conseguir usar essa glicose como fonte de energia. Só que, às vezes, as nossas células estão com tanta gordura dentro, já estão com tanta energia acumulada, que o nosso corpo, para tentar nos proteger, ele se torna resistente a essa insulina. Ele fala, aqui já não cabe mais nada. Já não cabe mais nada. Daí você vai ver um exame sanguíneo, insulina de 24. Sendo que o normal, vamos pensar que é até 7, né? Para as pessoas entenderem um pouco o parâmetro. Tá 24, por quê? Porque o teu corpo já está fazendo um esforço imenso e ele está demonstrando que ali não cabe mais nada, né? Então, assim, é uma doença silenciosa, mas que leva a todos esses outros fatores. E é completamente reversível a partir do quê? Dos bons hábitos alimentares. Né? O que tem que fazer? Tirar os industrializados, os ultraprocessados, os óleos vegetais, que eu acho muitíssimo interessante a gente falar também, né, André? Uhum, uhum, Porque mais ou menos a indústria, como começou esse problema de colesterol, que tinha que colesterol fazia mal, que ovo fazia mal, que carne fazia mal, a indústria é ruim, é vilã? Não, nada disso. A indústria atende às necessidades da população. Então, como o ovo fazia mal e carne fazia mal, né, pelos estudos epidemiológicos é o que eles falam, né? Não é a uhum, boa ciência que comprovou isso ainda. uhum. Eles tiveram que fazer óleo vegetal. Só que vamos parar para pensar uma coisa, tá? Óleo vegetal, pense uma semente de soja, uma semente de girassol, uma semente de milho, tá? É uma sementinha desse tamanho que é extraída óleo dali de dentro. Então pensa quanto processo de industrialização é necessário para você conseguir extrair óleo de uma semente desse tamanho. Então assim, não é nada, não é uma coisa que tu consegue fazer em casa, né? Diferente, por exemplo, de óleo de coco. Se você quiser tirar óleo de coco do coco, você consegue fazer em casa. É difícil, mas dá certo. Azeite de oliva, se você quiser tirar azeite da azeitona. É difícil fazer em casa, mas dá para fazer. Manteiga, né? Manteiga nada mais é que a gordura do leite. Dá para fazer em casa manteiga. Até 50 anos atrás, todo mundo fazia manteiga em casa, né? E banha de Uhum. porco também. Tinha criação, dá para fazer. Então, assim, a gente tem que voltar mais uma vez a muito mais próximo daquilo que a gente foi desenvolvido para ser. Então, os óleos vegetais, eles são altamente inflamatórios. Por quê? Porque eles são produtos também tão industrializados quanto açúcar, né, quanto farinha de trigo também, e eles causam muito mal para o nosso organismo. Né? Então, assim, ó, tem que fugir realmente de tudo que é embalagem, gente. E parem para pensar há 50 anos atrás, tá? Parem para pensar, conversem com os avós, com os familiares, vocês então veem foto na internet. Não existia nada disso realmente, né? Açúcar, na Segunda Guerra Mundial, era uma luta, porque não tinha, porque eles queriam dar para os soldados para sobreviver. E não existia. E hoje em dia a gente está com tudo muito acessível, né? Então a gente vê cada vez mais essa curva crescente de problemas de saúde causado pelos maus hábitos alimentares, principalmente pelos produtos ultraprocessados, refinados e industrializados. Uhum. E assim, uma das coisas legais da gente estar falando aqui é lembrar um pouquinho de algumas crenças que são limitantes, né? Eu lembro de algumas delas. Uma delas seria, por exemplo, que eu sou viciado em doce, não consigo, né, deixar de comer doce, enfim, que isso é impossível. E a outra seria aquela coisa de ter que comer de 3 em 3 horas, que Boa. também é uma coisa que ninguém, eu aprendi isso na faculdade, você aprendeu na faculdade, todo mundo falou e falou e falou e ninguém provou. E aí agora a gente vê, depois de estudar, a gente vê que a gente não precisa comer de 3 em 3 horas, você pode ficar até um dia, 2 dias sem comer, se quiser, enfim. Isso, eu acho que assim, ó, por que que começou esse negócio de comer de 3 em 3 horas, né? Como a gente queria que as pessoas fracionassem mais a alimentação dela, até assim, se pensar, esse foi o pensamento, né? A gente queria que as pessoas fracionassem mais a alimentação dela. Então, aquilo que eu falei, não necessariamente que a indústria é vilã, mas a indústria sempre atende à necessidade da população, né? E nesse fracionamento da refeição, o que que a gente vai comer de 3 em 3 horas? Então, foi inventado os lanchinhos, né? Sendo que a gente não tem necessidade nenhuma, não tem nenhum estudo que comprove que você necessite fazer lanchinho. Por quê? Como as pessoas acabaram fracionando mais a alimentação delas e nesses meio
termos, né, no lanche da manhã ou no lanche da tarde, eles fazem, acabam consumindo alimentos ultraprocessados. E realmente as pessoas com certeza têm muito mais fome. Por quê? Porque produtos industrializados, ultraprocessados, eles têm baixa densidade nutricional. O que é densidade nutricional? Eles não têm vitaminas, não têm minerais, não tem nenhum nutriente que vai te saciar, digamos assim, né? Então é uma coisa que você come e meio que passa direto no teu corpo, né? Como se não adianta nada. E infelizmente, cada vez que tu come ele, aumenta muito, geralmente, o açúcar do teu sangue. Então, a insulina trabalha e cada vez que desce o açúcar do teu sangue, tu tens uma fome avassaladora. Por isso que a gente brinca assim, ó, tô até de mau humor com tanta fome. Pode ter certeza que antes você comeu um biscoito salgado, integral, ou uma barrinha de cereal, né? Que são esse tipo de produtos que não trazem densidade nutricional nenhuma. Então, por essa necessidade, às vezes, da população de comer de 3 em 3 horas, que foi tão divulgado, tão difundido, as pessoas, ao invés de comer menos e comer a cada 3 horas, as pessoas, infelizmente, estão comendo mais e comendo a cada 3 horas. Né? Uhum. Então, essa politização de comer de 3 horas acabou aumentando ainda mais Aumentando. a obesidade. Né, os sucos de fruta também, que isso é uma crença, né? Que todo mundo fala, ah, Uhum, fruta, tem que uhum. tomar suco. Gente, vamos pensar uma coisa, tá? Vamos pensar pela lógica. A natureza é muito sábia, né? Como a gente tem falado aqui desde o começo, comida de verdade, a natureza é muito sábia. A natureza fez frutas. Fruta é saudável? Fruta é saudável. Só que quando tu come uma fruta, ela geralmente tem fibra junto. Por quê? Porque tu vai ganhar muitos outros nutrientes junto, tu vai comer fibra, né? Então, assim, ela é uma coisa complexa. Muito diferente de tu espremer uma fruta, né? E tomar o suco puro. Daí, às vezes, né, as pessoas falam assim, ai, mas é tão ruim assim. Olha, como eu falei, depois que o seu organismo, depois que entra pela tua boca, o teu organismo não sabe se está vindo o açúcar da Coca-Cola ou do suco de laranja, né? Então, assim, para o teu organismo é praticamente a mesma coisa, é tudo açúcar, né? Então, assim, fruta se come. Pensem sempre nisso. Fruta não se toma, gente. Suco não é nada saudável. Como a gente vê muitas vezes, né? Até paciente diabético, às vezes, ah, eu vou tomar um suco de fruta que é mais saudável. Gente, é açúcar puro, né? Então, Uhum, assim, uhum. fruta se come, tá? Não se tem necessidade nenhuma de comer em 3 horas quando a gente faz boas refeições de alta densidade nutricional, né? E daí a gente pode entrar também, já falar um pouquinho desse negócio de jejum, né, André, que está sendo Uhum, tão claro. difundido hoje em dia, que é tão na moda. Da onde que vem esse negócio de jejum? Gente, para mim, jejum eu vejo como uma adaptação do nosso organismo. Então, assim, se realmente a pessoa, né, vive abaixo de processados, refinados, né, vive abaixo de pacotinhos e tentar fazer jejum, vai ser muito sofrido, né? Porque ela tem um corpo muitas vezes com sobrepeso, mas desnutrido nutricionalmente. Então, a Uhum. partir do momento que tu começa a limpar a tua alimentação, tu vai ver que naturalmente o teu corpo vai ficando mais nutrido. E naturalmente tu vai espaçando mais o teu horário de comida. Então, assim, jejum não é obrigatório para ninguém, gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo que a gente falou lá no começo, é limpar a sua alimentação. Depois as coisas vão ocorrendo naturalmente, né? Dá para fazer estratégia de jejum, dá para a gente estipular tempo, dá para alternar dia, dá para fazer tudo isso. O jejum pode ser uma estratégia de emagrecimento, mas o pontapé inicial, quem vai me dar a quantidade de horas, né? Se adaptou ou não, é realmente o paciente. Fazendo o que primeiro? Limpando a alimentação dele. Isso é uma coisa bem natural, né? Eu comento que eu, naturalmente, eu não tenho, eu tenho um esquema que eu acabo não tomando café da manhã, então minha janela de alimentação é entre 2 da tarde e 8 da noite, às vezes vai um pouquinho mais, estou tentando diminuir, é uma coisa que eu estou na minha meta, que às vezes eu como às 10, até 10 da noite, eu preciso de baixar um pouco. Mas é isso, assim, e natural, né? É tão natural para mim isso agora que eu acho que o corpo até acostumou. É uma coisa que às vezes até tem que forçar um pouquinho mais, né? E isso é personalização do atendimento, né? Cada um vai ter suas peculiaridades, né? Igual você falou, uma pessoa que ninguém pode tomar suco de fruta, ninguém no mundo. Não, não é assim, tá? Às vezes um atleta de ponta que está, né, um triatleta, um atleta de ponta, ele não tem problema nenhum em tomar bastante suco, Isso. mas não é uma coisa que você vai recomendar realmente para como regra, né? De forma alguma. Não,
Não, é isso, é assim, ó, tudo são, infelizmente, né, a gente trata hoje em dia muito mais obesidade e sobrepeso do que atletas, né, que é o normal, Isso, porque ser atleta isso. de ponta é muito difícil, né, é É uma muito difícil, profissão, é. é muito difícil, é uma profissão. Então, assim, a gente está falando, né, para a população em geral, então, assim, a população em geral que está com sobrepeso, ninguém precisa tomar suco para ser saudável. E eu até brinco, às Uhum. vezes, que eu vou libertar as pacientes, né? Os pacientes, assim, eu vou te libertar de ter que comer. Daí elas falam, ai, graças a Deus. Gente, eu falo, gente, ninguém é obrigada a comer. Não pensem que só porque. Onde é que está escrito isso? Que é porque meio-dia eu tenho que almoçar, que é porque é café da manhã eu tenho que comer. Nós temos essas nossas crenças limitantes, a gente cresceu tanto escutando isso, né? Que tem que comer, que tem. Ninguém tem que nada, né? Eu até brinco às vezes com os pacientes que eles é que vão me dizer quanto tempo que eles fazem de jejum. E às vezes eles perguntam, tá, e quanto que eu vou ter que comer? Eu falo para eles, não sei, veja o tamanho da sua fome, porque uma coisa que a gente tem que reaprender também, André, eu vou até falar reaprender, é a comer, porque a gente não sabe mais o que é fome. Porque nós somos tão intuídos a comer de 3 em 3 horas, a fazer lanche, e tem que comer sempre, não pode parar de comer, que a pessoa não sabe mais o que tem fome. Daí eu pergunto assim, ó, você, toda vez que você come, você tem fome? Daí a pessoa fica, fome? Como é que é fome? Eu falei, sabe fome? Aquela que a barriga meio ronca. Assim, ó, o teu corpo lembra que fome é um sinal fisiológico. Você não sabe a hora de ir no banheiro, de fazer xixi? Daí ela fala, sei. Eu falei, é a mesma coisa. É só porque a gente desacostumou com isso, né? Fome a gente acha que tem que comer. Então, assim, teu corpo vai te mostrar a hora que ele tem frio, né? Tu não fica assim, olhando no relógio, ai, tá na hora de botar o casaco. Não, não tá na hora de botar o casaco. Se tiver frio, tu vai saber. Então, assim, tu sabe a hora de frio, tu sabe a hora que tens que ir no banheiro, tu sabe sono, né? Sono, teu corpo intuitivamente te demonstra sono. E fome é a mesma coisa. Só que a gente foi tão treinado para comer a toda hora que a gente tem que reaprender a comer. Sem dúvida. Tem uma prática muito legal que aí tem a ver com mindfulness, que é a atenção plena, mindfulness, que é a mindfulness eating, né? Que é você comer com Uhum. atenção, né? Isso. Atenção ou comida consciente, comer consciente, que Uhum. eu acho fantástico, porque é uma união de fato da meditação, do mindfulness, que é a prática da meditação em todos os momentos que você está vivendo. Uhum. A meditação seria uma situação que você está num ambiente controlado, preparado para você ficar naquele período ali meditando. E a atenção plena seria você usar essa capacidade de estar atento no momento presente, sem estar pensando no futuro ou no passado, e estar vivendo. Se você está comendo, você está comendo. Se você está dirigindo o carro, você está dirigindo o carro. Se você está trabalhando com alguma coisa, você está focado trabalhando naquilo, sem ficar no múltiplo task, né? Múltiplas tarefas ao mesmo tempo, né? E a alimentação, infelizmente, é isso que você falou, né? Nós, eu também, todos nós, aprendemos a comer fazendo várias outras coisas. E aí a gente acaba não dando a devida atenção àquilo que está nos nutrindo, né? Talvez tratar o alimento com mais benevolência, né? Com mais respeito, aquilo que está te trazendo vida, aquilo que está. E esse momento como um momento sagrado e um momento de respeito, onde você conscientemente está atento àquela prática ali, de estar sentindo o cheiro, né? Sentindo usar todos os sentidos enquanto você come, de forma lenta, né? Ouvindo, cheirando, vendo, o gosto do paladar, o tato, a mastigação, e trazer esse momento como um momento único e sagrado que está te trazendo vida e que dele você vai trazer sua energia, sua saúde para poder continuar a sua jornada. E é muito legal, né, essa prática de comer com atenção, justamente para você. A primeira pergunta que você vai fazer é isso, e esse conceito, né, da fome versus vontade de comer, que eu aprendi com o Bomeni e com o Souto no curso Diabetes Solução, que são, né, duas pessoas aqui que eu gostaria até de reverenciá-los nesse sentido, que são fantásticos o que eles têm trazido de informação para a população como um todo, né? Ele fala a fome não é seletiva. E isso facilitou demais a minha compreensão e a forma como eu explico para as pessoas. A pessoa fica, quando você está com fome, você come um ovo cozido sem sal, achando a melhor coisa do mundo. Isso é fome. Aí a pessoa, agora eu entendi o que é fome. O resto é vontade de comer. E vontade de comer
pode ser vontade de 1 milhão de coisas, né? Você pode estar carente emocionalmente, carente afetivamente, carente de sono, carente de energia, carente de atenção, carente de estresse, querendo soltar esse estresse, sair correndo, fazer alguma coisa, e aí você, né, precisando de um prazer, de um afago, de uma indulgência, e você vai comer, né? Se não for fome, você está, às vezes, tratando essa falta com algo que não vai ser o mais eficiente, né, para resolver. Não, eu sempre falo assim, né? Ah, eu acordo com fome, né? E eu geralmente, eu tento comer com fome, eu não vou dizer igual você falou, a gente também tá aprendendo todo dia, né? Então, assim, eu tento sempre comer com fome. Se eu acordo de manhã e eu tô realmente com fome, eu como o que tem na geladeira. Então, assim, às vezes as pessoas me acham meio ET, assim, eu como frango grelhado às 7 horas da manhã, porque é fome mesmo, né? Porque, assim, vontade, a gente tem vontade de comer bolo de chocolate. Mas fome, gente, o que tu. Eu sempre brinco aqui em casa, né? Eu falo pro meu marido, o melhor ingrediente da comida é a fome. Toda comida fica uma delícia, porque às vezes a gente fala assim, né? Ai, mas tem certeza que tá com fome mesmo? Ai, não tô muito. Então não é fome. Porque senão você vai comer qualquer coisa. Ovo sem sal, você come. Pode ter certeza que você não tem como errar e é fome mesmo. É E isso esse mesmo. negócio de fome e vontade de comer, é bem isso. A gente vive tão no automático, né, André? Que assim, a gente senta para comer, hoje em dia, com o digital, é aquilo que você falou no começo, ajudou um monte a nossa vida, mas a gente senta para comer, assim, dá uma garfada, mexe no celular, né? Vê uma televisão, atende com home office, né? Atende um filho, dá alguma coisa, né? Então, assim, a gente vive. Então, se a gente conseguir separar esses 5 minutinhos para a gente atender essa atenção plena, teu organismo agradece bastante. Eu vi Muito. muita diferença, assim, na hora de comer, sabe? Sentar, sentir o alimento, todo o cheiro, todo o sabor. Soltar os talheres, né? Porque às vezes a gente tá com um garfo na mão e o outro já catando o outro no prato. Então, assim, enquanto come, isso é uma dica para tentar comer um pouco mais devagar. Enquanto mastiga, solta os talheres no prato. Né? Boa, boa dica. Aprecie o sabor da comida na tua boca, porque assim, ó, a gente só sente o sabor da comida enquanto ela tá na boca. Depois que a gente engole, a gente não sente mais sabor nenhum. Então, assim, aprecie o sabor da tua comida, né? Aprecie o sabor da comida, engole depois, você pega uma outra garfada. E isso é um exercício. Eu acho que a gente só fica bom naquilo que a gente pratica. Então, se a gente quer melhorar, a gente tem que praticar. Sem dúvida. E essa prática dentro da ciência de mudança de hábitos, né? É a consistência, né? Tem um livro muito legal que chama Hábitos Atômicos, do James Clear, não sei se você já leu. Não li, Cara, mas já escutei. nossa, que livro magnífico. Vou E aí ele anotar para fala ler. alguma, não, esse livro é muito legal. E ele fala algumas coisas bem simples e que fazem todo sentido. Primeiro, né, 1% ao dia. Esteja melhorando naquilo que você quer, 1% ao dia só. Não precisa de mais que isso, mas que seja todo dia. Né? A outra coisa é aquela coisa de você sentir no começo, é o platô de ganhos marginais, ou seja, você fica muito tempo sem sentir que está melhorando, até que de repente vira exponencial. Então esse 1% ao dia não vai aparecer, até ele virar 30, 40, 60, 100%. E aí explode. E aí você começa, então tem que ter paciência, resiliência e perseverança nessa fase inicial desse platô aí que ele chama. Né? E uma coisa muito legal que ele fala são as 3 camadas da mudança de hábito. Você superficialmente tem o hábito em si, tem o que você faz para poder atingir aquele objetivo que você quer. Se você focar nele, você vai conseguir, mas não vai ter tanta efetividade no longo prazo. Tá? Você vai acabar deixando de fazer e tal, e para. Aí você tem a camada do meio, que é o ambiente. Então, se você programar o ambiente para aquilo, ou seja, você quer fazer atividade física de manhã, então que você coloque a sua roupa já pendurada, com o sapato, tudo prontinho, te olhando. Você acordou, você bate o olho nela, você vai ter vergonha de não ir, porque ela vai achar ruim com você. Aí, beleza, é uma forma legal que aumenta o tempo que você vai conseguir estar fazendo aquilo. Porém, isso também acaba com o tempo acabando. O meio que é o principal, e a identidade. Quem você quer se tornar a partir dessa mudança de hábito. Né? Qual que é a identidade nova que você quer ser? E aí é fundamental, daí a questão do autoconhecimento, que aí entra na gestão do estresse junto, enfim. O mais legal é que quando você pega, você mudar hábitos alimentares, né, do que eu estou estudando assim, dessas várias áreas, o que eu tenho colocado meio que é uma teoria que eu criei assim, que eu acho que faz todo sentido. O esforço que você vai gastar para fazer essas mudanças alimentares
todo o exercício, tudo isso que tem a ver com mudança de hábito, é provável que parte desse esforço que você já está usando para isso, você já poderia, no mesmo tempo, usar para também melhorar a atividade física e para também melhorar a gestão do estresse. Então você vai gastar, porque se você focar só em alimentação, legal, você vai estar fazendo muito esforço, mas esse mesmo esforço, porque a base da mudança de hábito, ela serve para qualquer hábito. Ela não serve só para alimentação, só para atividade física, só para gestão do estresse. Então, por isso que assim, a questão da atenção plena para comer, ela vai te gerar um benefício absurdo em tudo, todo o resto da sua vida, para gerir melhor o seu estresse, para estar mais presente, mais atento. Então, eu acho que faz sentido, é bem interessante. E, enfim, o livro é muito rico, eu acho que todo mundo devia ler, porque ele é muito prático, ele traz várias nuances bem legais mesmo, que eu acho que são fundamentais nisso que a gente quer entregar, que é mais saúde, né, para as pessoas. Esse negócio de atividade física, eu vou dizer que é o meu segredo, né? Eu já todo dia à noite separo a minha roupa do outro dia de manhã. Então, a primeira coisa que eu faço de manhã é acordar e botar a roupa da academia. Porque daí a gente assume aquele compromisso com nós mesmos, né? Porque assim, e aquilo que você falou, eu acho que com autoconhecimento, eu acho que, André, fazer dieta é autoconhecimento, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Porque assim, você vai conhecendo seus limites, né? Então, assim, é bem isso, assim, quanto tempo? O paciente às vezes pergunta, né? O paciente pergunta, quanto tempo vai baixar minha insulina? Em quanto tempo eu vou perder peso? A gente quer muito metas, né? Eu falo, não sei, vocês só tem que se comparar com vocês, gente. Né? Então, assim, quanto tempo você, às vezes, demorou 20 anos para ganhar peso, né? Às vezes demorou 10 anos tendo maus hábitos alimentares e no primeiro mês já desiste. Então, assim, ó, não adianta, a gente tem que construir hábitos saudáveis para a vida. Assim, não pensa que vai acabar um dia, né? Até tô lendo o livro do Ted Naiman, que é muito interessante da relação proteína e energia, e eu até escrevi no meu Instagram essa semana justamente o que ele fala, que assim, ó, processo de emagrecimento, né? E mudança de hábito de vida, então fazer atividade física e academia e mudar, emagrecer, enfim, é uma maratona de longa distância e não um sprint. Então, assim, não espere que você vai fazer por 30 minutos e acabou, 30 dias e acabou, e depois vai tudo voltar ao normal. Não, é para sempre, né? Então, assim, não visiona que, assim, vai ser em dezembro. Não tem isso, gente, é para sempre, é a vida, né? Isso chama vida, né? Porque, assim, que opção você tem que não seja cuidar de você? Uhum. Né? É Porque eu isso acho que mesmo, assim, sem dúvida. como você falou assim, André, remédio com certeza tá aí, nos ajudou muito, mas eles acabam às vezes tratando só o sintoma, né? Isso. Então assim, remédio trata sintoma e não justamente a causa do que te levou àquele problema. Então assim, nós estamos aqui como instrumento de conhecimento para vocês, mas ali no dia a dia, né? Quem vai fazer justamente são vocês. Uhum. Sem dúvida. Não, muito legal. Eu só te agradeço aí demais. Te Imagina. parabenizo mais uma vez. Assim, a forma como que você faz os seus conteúdos, ela é muito legal. E aquela mensagem que você me mandou, né, que a ideia é evangelizar, né, a gente ser evangelizadores nesse sentido de tentar entregar informação mais mastigada para as pessoas conseguirem entender melhor, né, esse processo. E você faz isso com maestria e com certeza eu aprendo muito com você. Te agradeço. E eu acho que nós faltou muita coisa para falar. Nem te falo, Ponto. eu tava com, ó, aqui, ó, olha o tanto Não, de pois é. coisa aqui. A Pode gente ir. marca outra. Veja na Vou sua marcar agenda de outra. convite que a gente faz outra com Vou certeza. Eu fazer queria te outra. agradecer também, né? Eu fico muito feliz de ver que tem médicos se preocupando com a alimentação, porque eu acho que isso é fundamental e é isso que a gente precisa, essa parceria, né? Eu vejo cada Sem vez dúvida. mais isso. A gente não é ninguém sozinho, né? Não adianta, por exemplo, assim, conceituar um paciente de que ele precisa se responsabilizar por algumas coisas e o médico falar, não, vou te dar um remédio que ajuda. Então, assim, né, não vai dar certo. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa se integrar justamente pelo bem do nosso paciente. É isso aí. Certo? Com Muito certeza, obrigada certo. De mais uma nada, vez que pelo isso. Foi um convite prazer. e vamos marcar outra então. Vamos sim, combinado. Então, tá Forte bom. abraço. Obrigadão, tá? Pessoal, o livro, alguém perguntou aí, é Hábitos Atômicos, tá? O autor é James Clear. É um livro muito legal. Tá Isso. joia, muito obrigado. Esse aí que você falou do TED, eu também já botei na lista, eu vou comprar. Compre. Ó, vale muito a pena. Podemos falar mais dele na próxima live, porque é o futuro aí. Vamos comer proteína, Ótimo. gente. É isso aí, comer Certo? proteína.
Aumentar a Então, tá bom. saciedade comendo proteína. É isso aí. Isso mesmo, invistam nas boas proteínas, É isso aí. Tudo de certo? bom, viu? Um abração para você. Para Excelente você resto de também. semana. Igualmente. Obrigada, André. Nada, que isso. Tchau, tchau. Tchau.